E se eu te disser que o Deus Shinobi pode ter tirado a própria vida? E o pior ainda, por causa do Madara. A morte de Hashirama pode ser o segredo mais sombrio de Naruto e quase ninguém percebeu isso. Hashirama não perdeu para nenhum inimigo, ele perdeu para a própria dor. Vem conferir essa super teoria de Naruto hoje no Audiovisuei número 12. Eu sou o Ed, formado em audiovisual, e esse aqui é o Audiovisuei, onde eu falo sobre Naruto e outras obras de forma descontraída. Aprecie o conteúdo e leve na boa. Depois de uma infância conturbada, onde o Hashirama e Madara se conheceram escondendo seus nomes um do outro, isso enquanto ali, eles viam seus próprios irmãos sendo assassinados em uma guerra sem fim, depois de muitos conflitos com o Madara, quase como querendo encerrar aquele ciclo, o Hashirama decide tirar a própria vida. E essa foi uma decisão tomada para igualar a dor pela perda do irmão do Madara, que foi morto diretamente pelo Tobirama. Mas naquele momento, o Madara impede o Hashirama por amor ao amigo. E é exatamente nessa decisão de interromper a morte do Hashirama que nasce a Vila Oculta da Folha. Foi como um sonho. Não haveria mais vítimas em massa e mais nenhuma criança teria que morrer. E assim, por fim, começamos a construir a nossa aldeia. Parecia um sonho. Hashirama e Madara vivem alguns anos de paz, vendo as crianças crescerem sem medos de conflitos. Afinal, ele e Madara eram as maiores potências do mundo ninja. Não havia quem pudesse desafiá-los naquele momento. Era realmente um sonho do Hashirama. A vila estava estabelecida, o seu melhor amigo estava do seu lado, mas isso simplesmente não foi suficiente para o Madara. O Uchiha entra em conflito novamente contra a vila, e Hashirama é obrigado a finalizar o seu amigo. Ou pelo menos foi isso que ele acreditou ter feito ali naquele momento. Eu vou proteger a nossa... Não, melhor, a minha aldeia. Custe o que custar, ainda acredito que proteger a aldeia vai acabar levando a proteção de todas as pessoas, shinobi e crianças. Eu não vou perdoar ninguém que ousar ameaçar a aldeia. Agora, para pensar no cenário mental do Hashirama depois disso. Ele teve uma infância que foi rodeada pela guerra, então ele finalmente consegue fazer um amigo. Mesmo fazendo esse amigo, os conflitos não param imediatamente, ele tem que continuar lutando contra esse amigo por anos. Mas, em algum momento, eles conseguem parar o conflito entre essas famílias. E mais do que isso, estabeleceu uma aliança militar que mudaria o mundo e que serviria de exemplo também para o mundo todo. Mas mesmo assim, o seu amigo decidiu abandonar aquilo. Mesmo assim, o amigo dele decidiu que aquilo não fazia mais sentido, influenciado por coisas que o Hashirama não tinha como controlar. E no fim, o Hashirama foi obrigado a encerrar a vida de quem um dia salvou ele. Hashirama estava completamente disposto a morrer para aliviar a dor do Madara, mas o Madara salvou ele. E anos depois, o Hashirama teve que matar esse mesmo amigo. Eu agradeço, Madara. Você tem mesmo um bom coração. Escute, Tobirama. Depois da minha morte, vocês não podem matar o Madara. Eu proíbo as batalhas entre os Uchiha e os Senju. Adeus. Agora pensa comigo, você cresce na guerra, perde a sua família, encontra alguém que finalmente te entende, consegue construir um mundo melhor com essa pessoa e depois é obrigado a matar ela com as próprias mãos. O que sobra pra você depois disso? Meu Deus do céu, não sobrou nada. Porque talvez o maior inimigo do Hashirama nunca tenha sido Madara, mas sim o peso de continuar vivendo aquela vida e lidando com todas aquelas perdas. Imagina como foi o resto da vida do Hashirama. Seus irmãos continuavam mortos, o seu passado de guerra não havia sido apagado e ele ainda tinha que carregar o fardo de ter matado o seu único amigo. O
fato é, nesse momento, ninguém no mundo ninja era mais forte que o Hashirama. Ninguém poderia diretamente atentar contra a sua vida. Também não tinha ninguém no mundo que pudesse entender ele. E talvez esse tenha sido o maior problema. Então o que sobra para ele morrer? Uma das poucas possibilidades, e é o que a gente está discutindo nesse vídeo hoje, é que o deus Shinobi decidiu abraçar a morte por conta própria. O peso dessa vida inteira de guerra, de amigos mortos, de familiares perdidos e de ter matado o Madara. Tudo isso simplesmente destruiu o psicológico do Hashirama. Então, juntando tudo isso, e se uma das maiores dúvidas da fandom de Naruto for na verdade um segredo extremamente sombrio? E se o Hashirama foi até o Vale do Fim, o mesmo lugar onde tudo começou e terminou, e enquanto olhava para aquelas estátuas, decidiu ir encontrar com Madara, da única forma que restava? E assim, a minha batalha com Madara chegou ao fim. Pensar nisso muda completamente a forma como vemos o personagem, e talvez isso seja triste demais para a obra mostrar. E se o Hashirama já tivesse bem cansado nessa altura? Aquela vida foi demais para ele, e na verdade ele já teria encerrado a própria vida se o Madara não tivesse interferido. Ele acabou vivendo tempos de paz ao lado do seu amigo, mas não conseguiu continuar com a sua própria vida, depois de precisar matar esse amigo para continuar com o sonho que eles ergueram juntos. O princípio Shinobi de aguentar firme com Hashirama se mostra quando ele mata o Madara para que a Vila da Folha continuasse. Mas isso acabou com ele por dentro. Esse roteiro foi produzido em conjunto com o Leozinho, lá da rede de vídeos Verticais. Ele me deu a ideia e eu viajei em cima. Mas me conta aí, como você acha que o Hashirama realmente morreu? Essa teoria sombria te tocou de alguma forma? Deixe o seu like e também veja a nossa playlist com análise sobre personagens. Esse foi o Audiovisuei número 12.